Olá, pessoal, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso webinar Conversas Embaixo d'Água, Bem-Estar Animal como Vetor de uma Piscicultura Mais Ética e Sustentável, organizado aqui por nós da Aliânima. Meu nome é Caroline Maia, eu sou especialista em peixes da Aliânima, e é um grande prazer estar com vocês hoje aqui para mediar essa conversa tão relevante e urgente. A Aliânima é uma organização da sociedade civil dedicada à promoção de bem-estar animal nas cadeias produtivas da indústria alimentícia. Atuamos com pesquisa, advocacy e iniciativas estratégicas para engajar empresas, governos e consumidores na construção de práticas mais éticas e sustentáveis. Deixamos aqui no chat os nossos canais para que vocês possam conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho. Com a piscicultura brasileira em franca expansão, cresce também a necessidade de repensar as práticas produtivas, garantindo que os peixes tenham melhores condições de vida. O bem-estar animal é um caminho essencial para conciliar eficiência, ética e sustentabilidade, e é sobre isso que vamos conversar hoje. Como garantir que os peixes tenham melhores condições de vida dentro dos sistemas produtivos? Como o bem-estar animal pode ser um caminho para uma piscicultura mais responsável, ética e transparente? São essas as perguntas que vão guiar o nosso debate de hoje. Antes de iniciarmos oficialmente a apresentação dos nossos queridos convidados, quero convidá-los a baixar a segunda edição do Relatório Observatório do Peixe, produzido pela Aliânima. Nesta edição, destacamos soluções de bem-estar animal na criação de tilápias e salmões, que são, respectivamente, a espécie mais produzida e exportada e a espécie mais importada no nosso país. Para iniciarmos, assim, o diálogo para a construção dos primeiros compromissos de bem-estar de peixes assumidos no Brasil. O link para baixar o relatório está no nosso chat aqui. Lembramos também que este evento está sendo transmitido ao vivo e vocês podem enviar perguntas pelo chat a qualquer momento. Na segunda metade do webinar, teremos uma roda de conversa em que as perguntas do público serão o ponto de partida para o nosso debate. E agora temos a honra de receber os nossos queridos convidados em um painel que representa três dimensões fundamentais para o avanço do bem-estar na piscicultura: o olhar científico, a certificação e a prática produtiva. Nosso primeiro convidado é o professor Dr. João Luiz Saraiva, biólogo com especialização em comportamento e comunicação em peixes, sendo presidente da Fish to Group Association, com sede em Portugal, e pesquisador no Centro de Ciências do Mar da Universidade do Algarve, o CICIMAR, também em Portugal. João é membro do nosso Conselho Consultivo de Peixes na Aliânima. Ele é uma referência internacional na área de comportamento e bem-estar de peixes. João lidera o Fish Ethology and Welfare Group no CICIMAR e tem ampla experiência em aproximar a ciência das práticas produtivas, por meio de consultorias e treinamentos junto a empresas do setor aquícola. Nossa segunda convidada é a professora doutora Rosângela Poleto, médica veterinária, docente no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, IFRS, e membro do Comitê Científico da Certificadora Certified Humane. Rosângela tem ampla experiência na área de certificação de bem-estar animal. Este ano, a Certified Humane lançou no Brasil a norma de certificação de bem-estar para tilápias, como eu disse, a espécie mais produzida e exportada pelo nosso país. E no ano passado, a norma voltada para o bem-estar de salmões no Chile, a espécie que é mais importada aqui no Brasil. Esses protocolos são inéditos e representam um marco para o avanço do bem-estar de peixes na América Latina. E completando o nosso time, recebemos o Valério Angelosi, presidente da Peixe Paraná, Associação Paranaense de Aquicultores, e proprietário da piscicultura Superfish. O Paraná é hoje o estado brasileiro que mais produz peixes aqui no nosso país, com mais de 250 mil toneladas registradas só no último ano, e, portanto, tem um papel fundamental no desenvolvimento da piscicultura nacional. A piscicultura Superfish é a referência na produção de juvenis de tilápia imunizados, né, contribuindo assim para a melhoria nas condições sanitárias e de manejo nas fazendas de engorda da região. Vamos começar agora com as nossas falas individuais, de cerca de 10 minutos cada. Depois dessa rodada inicial, passaremos então para a nossa rodada de conversas, quando nossos convidados vão debater as perguntas que serão enviadas pelo nosso público aqui. Passo então a palavra para o João Saraiva. Oi, Carol, e a toda a audiência e ao painel. É um prazer estar aqui. Espero que entendam o meu português cá do outro lado do Atlântico. Qualquer coisa me avisa que eu posso falar um pouco mais musicado com o português aí do Brasil. É um prazer estar aqui. Eu tenho o prazer também de colaborar com a Carol nas nossas atividades do Fish Eto Group, e é um prazer também estar presente nas atividades da Aliânima, que é uma
uma entidade que funciona com um modo muito semelhante ao nosso próprio aqui em Portugal. Então eu tenho hoje para falar um pouco sobre algumas ideias que têm estado na gênese do nosso processo de intervenção no que diz respeito ao bem-estar dos peixes. E antes de mais, queria dizer que tudo o que eu vou dizer aqui está ancorado já numa base teórica do que é o bem-estar animal, da ciência do bem-estar animal, mas nós temos uma visão muito prática das coisas. Conhecemos que a indústria tem dificuldades e tem um drive para avançar no campo do bem-estar, e que nem sempre as coisas que nós produzimos, as descobertas que nós temos na ciência, se refletem de um modo muito, muito fácil na indústria. E é por aí que nós temos que avançar, ajudando, colaborando, aprendendo também com as melhores práticas que a indústria faz, para encontrar soluções para melhorar o bem-estar dos peixes, seja durante a sua vida, seja durante a sua morte. E daí o título da apresentação ser uma questão de vida e de morte. A primeira coisa que eu gostava aqui de falar e se calhar levantar para o debate é que, do ponto de vista da produção, nós falamos muito em ciclo de vida dos peixes. Então, fala-se no domínio do ciclo de vida das novas espécies, quando conseguimos encontrar já a fase dos ovos para o crescimento, para a engorda e depois para o abate. E temos sempre a ideia que há sempre um ciclo. Parece que os peixes depois, de alguma forma, voltam a ser ovos e larvas, e então e olhamos para isso como de uma perspectiva muito utilitária, que é como se exatamente os nossos peixes e a nossa produção olhasse para o animal como se ele próprio vivesse num ciclo. Esta é uma das formas de ver o ciclo de vida da tilápia, e é engraçado também porque para a minha apresentação também escolhi essas duas espécies, a tilápia e o salmão, sabendo também da importância que têm no Brasil. E no ciclo de vida, no chamado ciclo de vida dos peixes em cativeiro, em aquacultura, especialmente no salmão, é uma espécie muito complexa. E exige muita tecnologia, muito investimento no domínio do seu ciclo de vida, porque tem uma fase de água doce e depois também uma fase de água salgada. E durante este ciclo, ou este trajeto, como vamos ver, de cada animal, eles sofrem bastantes intervenções, aquilo que nós podemos chamar de fatores de stress. Por exemplo, logo quando eles passam da fase de alevim para juvenil, eles são transportados. O transporte, nós sabemos bem que é um fator de stress que está bem estudado, até que é sobre que mecanismos esse stress é traduzido nos animais. Depois, quando estão ainda na fase da água doce, eles sofrem uma seleção por tamanhos, o chamado grading, uma gradação para separar, porque, claro, para a indústria, e faz todo o sentido que queiramos os animais todos do mesmo tamanho, até porque todo o resto do protocolo tem que ser adaptado ao tamanho dos animais. Mas essa gradação é também, nela própria, um fator de stress. Depois, antes de passar para a fase da água salgada, eles são vacinados. E a vacinação requer um manuseio, um manejo, que muitas vezes, se for vacinação a seco, tem que imergir os peixes fora d'água, tem que dar uma injeção, tem que ser manuseados, e isso em si é um grande fator de stress que influi até não só no bem-estar dos peixes, mas também na sua própria sobrevivência. Depois, na fase de smoltification, nem sei a palavra em português para isso, cada vez mais a indústria tem tentado estender o período de água doce, porque quanto mais robustos esses animais chegam à fase de água salgada, melhor será a performance e melhor será a sobrevivência. Mas isso exige uma extensão dos seus limites fisiológicos, porque normalmente eles passam na espécie, nas populações no meio natural, eles passam cerca das 50 gramas, e hoje em dia está-se a tentar passar a smoltification já para as 200 gramas. Então toda esta ascensão é à custa, muitas vezes, dos limites de bem-estar e fisiológicos destes animais. Depois eles são transportados para as jaulas no meio natural, portanto, de água doce para o oceano. Nesse transporte são feito por várias formas, mas muitas vezes são colocados em jaulas que são rebocadas
até ao lugar, até à jaula final. E esse próprio sistema, esse próprio evento de transporte é muito estressante para os peixes. Depois, quando entram na fase da água salgada, levam tratamentos antiparasitas, porque existem muitos parasitas nos salmões, principalmente no cultivo mais intensivo, e esses parasitas têm um efeito no bem-estar, mas os próprios tratamentos são muito estressantes. Pode ser por peixes limpadores, por espécies acessórias para limpar os peixes, mas essas espécies não funcionam, nunca funcionam a 100%, e são em si mesmo um problema do welfare para essas espécies, mas focando aqui no salmão, os tratamentos, seja por espécies limpadoras, seja por tratamentos térmicos, que são super estressantes, seja por tratamentos mais físicos, por remoção física deles, é muito problemático. E isto é recorrente no ciclo de vida, porque ao longo do crescimento nas jaulas, eles são múltiplas vezes sujeitos à presença dos parasitas e aos tratamentos antiparasíticos. No final da sua vida, eles são transportados depois para o abate e no final são abatidos muitas vezes por formas que não são consideradas humanitárias. O que é que acontece? Para o próprio animal, a vida não é um ciclo. Ou seja, um animal tem um princípio, tem um meio e tem um fim. Então, já a perspectiva de olhar para isto como um ciclo em que nós temos a fase dos ovos, a fase das larvas, a fase dos adultos, dos reprodutores e novamente um ovo, quer dizer, não é que o animal se vá transformar num ovo. Então, para cada indivíduo, a vida dele não é um ciclo, é um trajeto de vida. Então, olhando um pouco transformado deste trajeto de vida, nós temos realmente reprodutores que passam a vida, tem um, já ia dizer ciclo de novo, tem uma vida que é muito dedicada à reprodução, portanto, são animais selecionados que estão constantemente a reproduzir-se, especialmente em espécies como a tilápia, que não é sazonal, então alguns indivíduos são selecionados para estarem permanentemente a reproduzir-se, mas cada um desses ovos vai dar origem a um indivíduo que depois tem um fim, que supostamente será um abate o mais humanitário possível. E então isso dá-nos aqui oportunidades para olhar para quando é que nós podemos atuar. Porque podemos atuar durante a vida em cativeiro, não é? E podemos atuar de diferentes formas, por exemplo, na prevenção de doenças e boa nutrição. Isso é campo da veterinária que está muito estudado e não vamos entrar por esse caminho nesta palestra e não é, na realidade, o nosso modo de operar e não olhamos para aí, porque há muita gente a fazer muito bom trabalho nesse aspecto, mas nós focamos-nos nas boas práticas do manejo e no enriquecimento ambiental. Tudo isto são coisas que se pode fazer e adaptar às diferentes fases da vida do peixe. E depois, no momento da morte, podemos tratar de atordoar os peixes, ter estratégias de atordoamento que sejam efetivas em tornar os peixes inconscientes antes do abate, e depois a própria forma do abate, que tem que ser rápido o suficiente para ser feito enquanto o peixe está inconsciente. Como é que podemos atuar para melhorar o bem-estar? E aí temos que, de alguma forma, tentar compreender como é aquilo que nós chamamos o sofrimento, e hoje em dia até é possível quantificar esse sofrimento. O Welfare Footprint tem, por exemplo, um quadro teórico e até prático para quantificar esse sofrimento, mas vamos imaginar que nós conseguimos, então, quantificar esse sofrimento e podemos, durante o tempo de vida do peixe, separar naquelas fases de produção que nós conhecemos e vemos que, durante o início, aquilo que é o sofrimento do peixe vai crescendo e vai sempre crescendo porque o sofrimento é cumulativo, sabemos isto hoje, e esta parte teórica está bem estudada, e chega ao momento do abate em que normalmente, se não for feito da forma humanitária, tem um pico, porque é um momento de grande stress, normalmente que influi grande dor ao animal. Agora, o que é interessante é que nós conseguimos quantificar isto através de fórmulas matemáticas, e conseguimos quantificar isto através da área do integral, que é uma área do gráfico, deste gráfico que nós estamos aqui a ver. Podemos tentar, de um modo teórico, imaginar ou visualizar qual é a área desse gráfico, ou seja, quanto sofrimento é que o animal tem ao longo da sua vida. E dividindo aqui no início até à fase do abate, nós vemos então que este sofrimento é cumulativo e vai crescendo ao longo do tempo, na fase da engorda, que ele vai sendo sujeito cada vez a mais
protocolos de manejo que muitas vezes não são os melhores e que temos várias fases em que ele vai acumulando esse stress. E depois na fase do abate, em que tem um pico muito alto, mas tem uma duração bastante curta. Então, mais ou menos, através da equação do integral, esta é a área e é o sofrimento cumulativo, em termos teóricos, pelo menos, que o peixe tem. Como é que nós conseguimos, então, melhorar? Por exemplo, se nós eliminarmos o sofrimento na fase do abate, vamos ter um decréscimo desta área, portanto, um decréscimo do sofrimento. Se nós melhorarmos através de boas práticas de manejo, que hoje em dia já se sabe que utilizando, por exemplo, anestésico, utilizando densidades apropriadas para a espécie e tudo isso, vamos então reduzir este sofrimento. E o que é mais interessante agora, e que é a nossa área de investigação bastante ativa, é que, através do enriquecimento ambiental, podemos proporcionar não só uma diminuição do sofrimento, mas até ter experiências positivas no ambiente de cativeiro. Portanto, através do enriquecimento ambiental, conhecendo bem a espécie e introduzindo certas práticas e certos até objetos, porque não, técnicas de enriquecimento, nós conseguimos proporcionar aos animais uma experiência positiva, aquilo que se chama hoje em dia o positive welfare. Claro que em português isto é tudo um pouco estranho, como é que o bem-estar pode ser mau, ou como é que o bem-estar pode ser positivo. Mas temos que lembrar que isto é uma tradução livre da palavra welfare, e assim tem conceitos próprios e pode-se falar em positive welfare, daí não ter traduzido aqui este bem-estar. Então são estas ideias que eu gostaria de trazer para debate. Primeiro, que para o animal a vida não é um ciclo, e então nós todos temos alguma dificuldade em sair disto, porque na aquacultura falamos muito do ciclo de vida do animal, mas para cada indivíduo isso não é verdade. E depois que existem medidas de mitigação do sofrimento que podem ser feitas ao longo da vida e no momento do abate, mas mais do que isso, e essa é a parte mais interessante de tudo isto, é que nós podemos, ainda indo ao encontro daquilo que é a indústria, dos interesses da indústria, nós podemos, ainda assim, promover estados positivos através da melhoria da vida do animal, através do enriquecimento ambiental. E é isto. São estas aqui as ideias que eu gostaria de partilhar convosco e de trazer para o debate, e muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigada, João, por trazer uma visão tão completa sobre como a ciência pode apoiar mudanças reais nas práticas de manejo em relação ao bem-estar dos peixes de produção. Suas colocações foram muito enriquecedoras. Agora, convido a Rosângela Poleto para falar sobre o papel das certificações e como elas vêm se tornando uma ferramenta concreta para aprimorar o bem-estar na piscicultura brasileira. Rosângela, por favor. Olá, tudo bem? Bom dia a todos, bom dia aos nossos ouvintes, né? Um agradecimento especial aí à Carol e à Patrícia também por sempre estar aí se preocupando e fazendo eventos, né, aí à frente daquilo que é realmente importante e relevante. E agradeço muito pela oportunidade de estar aqui também, né, com um painel tão enriquecedor, né? O João não lhe conhecia, mas assim, fiquei muito feliz com suas colocações, né? Bem curtas, mas extremamente objetivas e bem relevantes, né? E ao Valério também meus cumprimentos, né, Valério? Um prazer, então, revê-lo aí, que nós nos conhecemos no UFC, então, mais uma vez, um prazer estar aí dividindo esse momento com vocês. Olha, eu acabei, né, a Carol já vai fazer um bate-papo, né? Eu acabei não preparando um material em específico, possivelmente, porque eu acho que o que nós temos para falar aqui seria um pouco do que a gente vem observando nas demandas que vem acontecendo nas outras espécies, né? As espécies terrestres, bovinos, aves, suínos, galinhas de postura, né? Essa demanda, essa preocupação, de alguma forma, seja ela por meio do consumidor diretamente, ou seja, através de grandes empresas, a busca por uma forma de agregar valor, né, ao produto final. Mas quando a gente pensa em certificação, sabe, Carol, eu penso muito assim, a certificação, ela tem que ser o cherry on the cake, né? Ela tem que ser a cereja do bolo, né? Porque a certificação, ela vai na propriedade, seja a espécie que for, para muitas, assim, a ideia seria para coroar atividades e ações e práticas e manejos e cuidados que o produtor ou que a cadeia já vem implementando, né? Nós não podemos, com o processo de certificação, transformar um sistema produtivo, né? Não é esse o papel, mas sim valorizar
e afirmar, por exemplo, aquilo que o Valério daqui a pouco já está fazendo lá nas unidades produtivas dele, né? Então, assim, seria uma afirmação de algo que já está ocorrendo. Óbvio que sempre dentro do processo no processo de auditoria, uma verificação por uma pessoa que vem de fora com um olhar diferente, né, vão ter pontos que precisam ser melhorados, né? Que no processo de certificação a gente chama de não conformidades. Mas nós temos sempre que ver esse processo como uma construção, né? A experiência que nós temos é que normalmente levam 2, 3 anos, né? 4 anos para realmente um projeto, né? Não estou falando aqui da tilápia, né? Mas assim, em outras espécies, para realmente você ter equilibrado, né? Assim, com muitas poucas não conformidades e todo mundo alinhado, né? E junto disso, que quem está no campo sofre muito, é a alta rotatividade de pessoal. Então, assim, muitas vezes, para que nós tenhamos as boas práticas implementadas e seguidas rotineiramente, nós precisamos de colaboradores, nós precisamos de gestores, nós precisamos de supervisores, de coordenadores que estejam ali alinhados e que eles consigam implementar as melhorias e eles enxerguem os ganhos daquelas implementações das melhorias, né? Que obviamente são provocadas quando se busca o processo de certificação, mas não, como eu disse, a certificação ela tem que vir para culminar algo que já está sendo implementado na rotina do dia a dia, né? Essa visão de que o peixe, né, é um ser senciente, de que você tem como melhorar as condições de vida, né? O Positive Animal Welfare, né? Conversamos muito no AICI esse ano sobre isso, né? Teve um webinar específico, né, no Congresso sobre essa questão, né? Ou seja, como melhorar o bem-estar dos animais, né? Assim, o animal já tem um bem-estar, mas nós podemos agregar recursos, agregar condições e mesmo um olhar, né? Eu vejo assim, sabe, João, que esse olhar é o olhar das pessoas que estão no entorno, né? Que é crítico. Claro que muitas vezes, diferente de um mamífero, de uma ave, que a gente vê o animal no peixe, né? Ele está submerso na maioria das vezes, né? Mas tem indicadores que nós podemos utilizar, diretos e indiretos, que são proxy, que são importantes para nos dizer como que aquele animal está sendo cuidado e tratado. Então, eu acho que essa é a percepção, né, que a gente vê, que precisa ser amadurecida na área da tilapicultura em especial, né? Nós acompanhamos o IFC e nós vimos assim que muito se falava num vocabulário um pouco contraditório entre nós temos que nos preocuparmos com a sustentabilidade, mas também temos que nos preocuparmos com o pequeno produtor que está lá no campo. Não, a sustentabilidade, né, a valorização da condição produtiva e do bem-estar animal é se preocupar com a sustentabilidade. Mas sustentabilidade envolve também o fator econômico, né? É o fator social, o fator econômico e o fator ambiental. E os animais estão inseridos no fator ambiental. Então, quando a gente fala seja em certificação ou seja em melhorias das práticas de manejo, a gente vai diretamente impactar também o bem-estar do produtor, porque esse sistema produtivo já está comprovado que ele também se torna mais rentável. Você reduz mortalidade, você melhora desempenho, você melhora os ganhos, você reduz enfermidades, então você reduz custos veterinários, custos de intervenções. Quer dizer, você vai ter um filé no final com uma qualidade melhor, você vai ter menos cáligos, né, João? Você vai ter menos melanose, né? Tu vai ter menos lesões, entende? E isso tudo impacta em toda a cadeia, né? E eu repito, assim, o processo de certificação ele vem para agregar isso, para reconhecer esse trabalho, a dedicação e essa visão. Só que eu digo, né, o referencial, por exemplo, do Certify Humane, que pode ser baixado, depois acho que vocês podem aí até fornecer o PDF, né, ou baixar o link, ele pode ser utilizado mesmo que o produtor não tenha interesse, ou a cadeia não tenha interesse em certificar, como uma ferramenta para avaliar, não, como é que estou fazendo hoje, né? E como que seria talvez o melhor, né? Eu não vou dizer que o referencial ele é o ideal hoje, ou ele é o melhor que existe, né, Carol? Porque muito, João, da tilápia nós ainda precisamos estudar, né? O salmão tem muito mais conhecimento científico, a gente tem um grau de tecnificação muito maior, então o referencial do salmão, ele sim é um pouco mais complexo e ainda assim já passou por uma primeira revisão. A tilápia, quando nós pensamos, né, em especial eu, né, o professor Leonardo Barcelos, o doutor Santiago Rocinski, né,
e outras pessoas que participaram de algumas discussões, né, Carol, até mesmo com você no começo, nós tínhamos que pensar, nós precisamos partir de algo, porque nós não tínhamos nada, né? Mas o referencial, ele é um documento dinâmico, que conforme a gente vai tendo mais experiência de campo, conforme a gente vai tendo mais achados científicos, a gente vai melhorando, a gente vai melhorando. O enriquecimento ambiental, João, que você comentava, né? O que que nós precisamos pensar em algo que seja prático, seguro do ponto de vista sanitário, que sirva realmente como enriquecimento ambiental para tilápia, por exemplo, né, que ela efetivamente use, que não seja para inglês ver, né, literalmente, mas que eu mantenha a segurança e que seja prático. Senão, você não está lá todos os dias. O produtor daqui a pouco vai usar uma vez, duas e cansa, porque aquilo, né, não consegue enquadrar na rotina, não funciona, não atrapalha, e ele usa uma vez e não usa mais. Então, assim, a gente precisa, quando a gente pensa em bem-estar aplicado ao campo, associar a prática, né, com aquilo que é comportamentalmente e fisiologicamente relevante para o animal. Então, nós temos que trazer uma integração da lida do campo com a vida do animal, né? Não com o ciclo produtivo, né, mas com a vida do animal em todas as etapas. Então, eu acho que esse é o nosso desafio, e que bom que nós temos esse desafio, né? E oportunidade aqui, Carol, para aprender todos juntos aqui, com certeza. Então, eu acho que seria um pouco do que eu queria passar dessa pequena introdução, né? E aí a gente fica aberto para mais discussões aí e debates. Obrigada pela atenção. Obrigada, Rosângela, por apresentar um panorama tão importante sobre essas questões relacionadas às normas de certificação, especialmente aqui no nosso contexto latino-americano, né? Certamente você nos trouxe informações aí muito relevantes para esse debate. E para encerrar essa primeira parte, eu passo a palavra para o Valério Angelosi, que vai compartilhar conosco um pouquinho sobre a visão do setor produtivo, trazendo os desafios e os avanços relacionados à aplicação prática desses princípios de bem-estar nas fazendas de produção. Valério? Bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer pela oportunidade, pelo convite da Alianima em estar introduzindo o setor produtivo nas conversas desse tema que é tão relevante. O meu nome é Valério Angelosi, eu sou produtor de tilápias já há 18 anos. Atualmente, a minha produção é voltada nas fases iniciais, que é o juvenil de tilápia vacinado. E estou também presidente da Associação Peixe Paraná, que é uma associação de piscicultores do estado do Paraná, como já foi dito anteriormente, é o estado que tem a maior relevância em termos de produção, já ultrapassamos as 250 mil toneladas, e eu particularmente é um tema, o bem-estar animal, que eu gosto bastante. Como produtor, eu conheço esse tema recente, 2 a 3 anos, como uma palavra um pouco mais formal. Antigamente, a gente tratava o bem-estar como achar o ponto de equilíbrio. O que é o ponto de equilíbrio? Lá atrás, a gente colocava uma quantidade de peixes nos tanques e a gente via o desenvolvimento desses animais como que ia. Então, a gente tinha uma ideia lá que uma tilápia tinha, não é mais um ciclo de vida, né? Mas um período ali de um período ali de 6 meses de cultivo e ela ia 8, ia 9 meses. Uma conversão alimentar esperada de 1,6, 1,7, ela para 2, ia para 2 e pouco. Uma sobrevivência que a gente esperava de 95%, ela tinha 70%, tinha 80%. Então, isso era uma dúvida muito grande em eu, como produtor, tentar identificar o que que eu estou fazendo. E eu sempre gostei de ser muito direto nas minhas perguntas, quando a gente ia nos eventos, sempre gostava de perguntar qual é o segredo de se produzir uma tilápia. Então, o pessoal da ração falava que era nutrição, o pessoal da genética falava que era genética, mas isso nunca me convenceu por completo. Até que uma vez uma pessoa me falou, ó, essa pergunta que você está buscando, quem vai responder ela é você. Quem que está todos os dias lado a lado com os peixes? É você. Então você vai ter que achar esse ponto de equilíbrio, né? Achar a quantidade, principalmente a sua densidade, né? Você vai fazer um ajuste de densidade e se você tem 2 unidades, você vai perceber que uma unidade ela tem uma hidrodinâmica diferente. Os tanques, eles vão ter comportamentos diferentes. Então, isso aí vai ser realmente um ajuste fino que você vai ter que fazer aí na sua produção.
E aí, há uns 2 ou 3 anos, uns 3 anos atrás, eu contratei um veterinário que, inclusive, eu contratei ele por ele tinha feito um estágio na FAI. Falei, Valério, eu tenho uma ideia de bem-estar animal, tem a FAI, que é uma empresa que trabalha desenvolvendo esses protocolos, e eu trabalhei com eles lá, fiz um estágio e tal. Falei, meu, então é você. Vamos tentar se alinhar essas ideias. E aí eu conheci a FAI. Comecei a conversar primeiramente com o Cleverson, depois eu conheci o Murilo, e resolvemos começar a implantar essas práticas dentro da nossa produção. E a dúvida era sempre a mesma, né? Aonde começar? E começamos avaliando o que a gente estava fazendo. Eu gosto da metodologia da FAI, porque ela é uma autoavaliação. Eu gosto sempre de brincar quando eu levo a mensagem de bem-estar para os produtores, que eles ficam meio arredios. Eu falo assim: começar a usar esse sistema aqui é como ir para a igreja. Você não se melhora para você ir para a igreja. Você vai para a igreja e depois você melhora. Então, o uso do aplicativo é exatamente isso. Você começa do jeito que você está, você vai melhorando. E nessa metodologia que a FAI usa, que eu acho bem bacana, você vai registrando essas informações, ao final de um período, você tem essas informações. E quando você olha para essas informações, você consegue entender onde é que está o problema, né? E a primeira coisa que eu percebi, que o meu problema estava naquilo que eu mais tinha orgulho, que era na minha equipe de vacinação. Porque eu gostava muito de me gabar da minha equipe, pela quantidade que eles vacinavam no dia. A gente tinha lá, ó, vacinava fácil 50, 60 mil animais durante um dia de trabalho. Aí falava com outros produtores, vacina 40, vacina 35. Eu falava, não, os meus são os melhores. Nós vacinamos muito mais. Tá, identifiquei que a gente estava tendo um problema no processo de vacinação, inclusive com perdas. 0,2, 0,3, 0,4, até 0,5% de mortalidade pós-manejo, né? Aí o que que eu fiz? Liguei para o Cleverson, falei, Cleverson, identifiquei um problema aqui, eu preciso que você venha aqui dar uma olhada no processo, meu processo de vacinação. Ele falou, beleza, vou aí. E ele foi, ficou um primeiro dia avaliando todo o processo, vendo, não falou nada, só olhou. Segundo dia, o que que nós fizemos? Nós pegamos aquele processo, fatiamos ele em microprocessos. Então, um processo de vacinação, ele se transformou num processo de içar o tanque, num processo de pegar aquele peixe, de passar esse peixe no anestésico, de colocar ele na máquina de classificação, de ser vacinado, de ele cair numa calha com água, de passar pelos canos e chegar lá na vacinação. Então, primeiro começamos a avaliar, levantamos o tanque. Como que a gente é o melhor ponto para a gente coletar esse peixe de dentro do tanque? É a gente apertar bem o peixe, ficar facinho para pegar, ou a gente deixar esse tanque bem baixo e o cara do puçar ter dificuldade? Então, nós achamos esse ponto. Segundo, anestesia. Terceiro, esse peixe entrando na máquina, esse peixe sendo vacinado e o processo dele ir até o tanque. Então, muitas vezes, uma pequena mudança, um rachadinho no cano, uma pontinha que está ali, o jeito onde esse peixe está caindo no tanque, muitas vezes ele está caindo de cabeça lá num plástico, lá num comedouro, batendo a cabeça no bolsão. Então, são pequenos ajustes que isso, com certeza, nós percebemos que trouxe para a gente desempenho, nós melhoramos não só a sobrevivência, né? Mas desempenho, o peixe cresceu melhor, na hora de transportar esse peixe, a gente viu que está um peixe mais robusto. Então, ao longo desses 2 anos aí, a gente conseguiu fazer vários ajustes que trouxe um ganho financeiro para a gente, que é o que o produtor mais busca. É, tá. Segundo ponto, Peixe Paraná. Peixe Paraná é uma associação aí de produtores do estado. Veja assim, o principal objetivo de uma associação é a representatividade, é dar voz às dores dos produtores e a gente conseguir levar para as autoridades, para o governo, representar os produtores perante a sociedade também. Mas também o papel da associação é buscar o desenvolvimento do setor. E nós estamos com uma ação de qualidade da Peixe Paraná, que ele busca basicamente
três pontos: gerar confiança, vantagem competitiva e valorizar os bons produtores. Esse selo, nós procuramos desenvolver ele como sendo o mínimo de uma certificação, que ele abrange quatro pontos principais, que é responsabilidade ambiental, responsabilidade social, saúde e bem-estar e a segurança alimentar, que é a rastreabilidade de todas as informações do período de vida desses animais enquanto eles estão no processo produtivo. E como que eu penso o bem-estar? Eu vejo ele em duas etapas. Antes, dentro da porteira e fora da porteira. Aplicando as metodologias de bem-estar, eu consigo melhorar o meu desempenho dentro da propriedade. Quando eu passo a demonstrar esse processo produtivo e demonstrar essa qualidade diferenciada desse produto final, eu consigo acessar mercados e mercados mais exigentes. As portas, elas começam a se abrir. Porque a partir do momento que você começa a demonstrar, você começa a ficar numa categoria de produto diferente. A tilápia hoje ela está uma commodity, mas um peixe criado com processo diferente, com demonstração, ele se enquadra no mercado de forma diferente. Por exemplo, o salmão já está certificado, né, com práticas de bem-estar animal. A produção de ovos. Então, isso lá no mercado, ele tem um valor diferenciado e que vai sim pagar o produtor por esse processo diferenciado que ele vem, que ele vem adotando. Então, o objetivo também desse selo é preparar esses nossos produtores para esse novo momento que a piscicultura vem passando, que é de amadurecer, que é exportar. Então, para isso, a gente precisa demonstrar o nosso processo produtivo. E eu vejo assim, o Paraná tem muito a ganhar com isso, porque eu conheço as regiões produtoras, conheço os produtores e já avaliei peixe em diferentes regiões. E pela metodologia da FAO, eu sei que esse peixe eles têm um score alto de bem-estar. E isso a gente tem que usar ele como vantagem competitiva para a gente demonstrar para o mercado que a produção do Paraná ela é assim diferenciada. Tá? Outro ponto. Eu não acredito que nenhuma cartilha ou um manual de bem-estar ele possa gerar nenhum benefício se as ações propostas elas não forem colocadas em práticas. Para isso, nós precisamos da capacitação dos produtores. Porque, assim, pelo que eu vejo vocês, né, já demonstrando aí, nós temos muita informação científica. Nós temos bastante material para trabalhar. Agora, isso tem que ser colocado em prática. Porque senão, daqui a pouco, nós temos um monte de informação, e nossa, livros e livros e livros, na prática ainda não estamos conseguindo implantar. Então, eu acho que, assim, a mensagem é essa. Vamos investir no processo agora nos produtores. Obrigada, Valéria, por expor o cenário do setor produtivo nessa temática de forma tão clara para a gente. Eu acho que o espaço de fala do setor em um evento como este é um passo fundamental para a gente alcançar melhorias para o bem-estar dos peixes na prática de produção, né? Como você pontuou aí. Então, agora a gente dá início, né, à segunda parte do nosso webinar, que é uma roda de conversa entre os nossos convidados, com base nas perguntas que foram enviadas pelo nosso público no chat. Eu vou passar a primeira pergunta aqui para vocês, gente. A primeira pergunta é da Júlia Seibel. Ela está direcionando a pergunta para o João. Talvez o João já tenha falado no início, mas queria entender melhor quanto tempo dura cada fase da vida do peixe. João? Bom, a primeira pergunta é que peixe? Porque varia muito de espécie para espécie. E varia muito até de sistema de produção para sistema de produção. E mesmo dentro da mesma espécie, por exemplo, no salmão, o ciclo de produção do salmão na Noruega, que é, assim, na Europa o maior produtor, e talvez no mundo, na realidade, acaba por ser um pouco diferente do salmão do Chile. Então essa pergunta é meio difícil sem ter assim uma baliza para dizer que espécie e que sistema de produção. Mas isso em si é super interessante.
porque, como foi dito aqui pelo Valério, a gente não pode atuar sem, se queremos melhorar, temos que conhecer. Mas quem conhece melhor o sistema de produção do que os próprios produtores? E aí, indo falar com produtores, conhecendo a indústria, mas não a indústria como um abstrato, uma entidade só. As empresas são diferentes. Muitas vezes a empresa tem um drive diferente. Há empresas que podem querer ser o drive só o lucro, outras podem ter orgulho no seu produto, outras podem ser de nicho. Então, tudo isso vai influenciar todo o aspecto do trajeto de vida, para não falar do ciclo, né? Do trajeto de vida do peixe, e vai influenciar quanto é que o peixe passa em cada fase. Mas, dando o exemplo aqui do salmão, hoje em dia, a tendência, pelo menos na Europa, e há pouco tempo o nosso grupo veio da Conferência Europeia da Aquacultura, e a tendência dos produtores de salmão é alongar a fase do smolt antes de transferência para a fase de água salgada, porque o peixe chega maior, mais resistente, mais resiliente e mais robusto para lidar com os parasitas, com o cálicos. Então, esse alongamento da fase do smolt vai fazer com que ele, não é, dure mais tempo aí. Muitas vezes duplica o tempo. Quanto tempo realmente é que é? Eu não sei dizer, porque lá está, depende muito da forma como está a ser produzido, se é em sistemas de recirculação, se é em sistemas abertos, se é em sistemas extensivos ou semi-extensivos. Então, é um pouco difícil dizer isso. Mas lá está, isso em si é muito interessante, porque cada espécie e cada sistema vai ter uma resposta diferente. Carol, se eu pudesse só complementar a colocação que o João fez aí, né? Sim, Sabe, claro. João, que eu tenho sempre, eu tenho esses anos nessa trajetória no campo, ela tem ensinado algo, e foi o que o Valério comentou antes, assim, que não existe um sistema produtivo perfeito para o bem-estar animal, mas existem sim manejos e práticas perfeitas que para aquele sistema transformarão ele como o melhor, né? Então, assim, cada unidade produtiva tem seu perfil, tem sua realidade, cada região, como o Valério disse, tem sua realidade, cada espécie tem sua realidade, e foi muito importante o que o Valério disse, porque, Valério, assim, ó, se as pessoas que estão na lida do dia a dia não estiverem realmente entendendo o que é que elas têm que olhar ou como olhar, muitas vezes pontos que são básicos e simples, eles acabam não sendo detectados, como você disse, e as grandes diferenças para a vida dos animais, na grande maioria das vezes, está nos detalhes, né? Então, assim, só para reforçar aquilo que você comentou aí, aí a pergunta, né? Uhum. Obrigado, gente, pelas contribuições aí. Se o Valério não quiser comentar nada, acho que a gente pode passar para a nossa próxima pergunta, que é a pergunta da Beatriz Veloso, né? Na visão de vocês, quais seriam hoje, né, as principais barreiras para aplicar práticas efetivas de bem-estar na piscicultura? Que acho que vale um comentário aí de mesa redonda mesmo, um pouquinho de cada um. Olha, vou pedir licença aos meninos para eu falar. É a densidade. Carol, eu acho que hoje a densidade seria um dos maiores desafios, porque ainda na piscicultura se tem aquela visão que se tinha mais, mais firme antigamente no frango de corte, na galinha de postura, né, nas aves, que você tinha que super intensificar. E o que nós fomos vendo com as práticas nessas espécies é que quando você desadensa, você vai ter ganhos, né? É o mesmo princípio do número de peixes que eram vacinados por dia, né, Valério? Então, assim, quando você, às vezes, desadensa, você reduz a mortalidade, então você ganha duas vezes, porque são animais que deixam de morrer ou deixam de entrar num quadro de enfermidade e diminui a competitividade por recurso e, consequentemente, você terá ganhos produtivos maiores. Então, assim, eu acho que é o desafio maior que eu vejo dentro da tilápia e no salmão, um pouco também, assim, é essa questão da densidade mesmo de criação. Aí. Essa é uma das densidade. A insensibilização, o abate, né? A insensibilização no abate ainda, tá? Então, esses são os dois pontos críticos que eu queria comentar. Bom, também quero dar minha contribuição.
eu tenho mais experiência com tanques redes. E eu vejo assim, a classificação dos peixes no tanque-rede é uma prática que todo mundo faz. Então, o que que acontece? No recebimento desses peixes, se adensa um pouquinho mais. Hoje, um padrão de povoamento é 30 gramas. Leva esse peixe até 150, 200 gramas, aí você faz uma classificação abrindo esse peixe. E quando eu faço uma pergunta, por que que você classifica o peixe? O produtor, ele fala, meu comprador quer o peixe padrão. Eu falo, mas e no tanque escavado, como é que classifica? Não, lá não classifica. Ué, mas se ele compra o outro lá sem classificar, por que que você tem que classificar seu peixe? E nós percebemos que muitos dos problemas acontecem pós-manejo, a mortalidade principalmente. Então, eu vejo assim, essa prática de se adensar no começo, classificar logo em seguida, ela poderia ser eliminada. Nós, nós sabemos que muitas vezes assim, a parte de bem-estar e tanque-rede não estão ainda bem alinhadinhos. Há um ano e pouco atrás, nós montamos alguns tanques ali para a gente conseguir ver isso aí um pouco mais. É, claro que quando eu comecei lá atrás, a gente trabalhava com tanquinhos menores, 6 metros cúbicos. Hoje o tanque é 50 metros cúbicos, então é um tanque pouco maior. E já desde quando nós começamos esses experimentos, lá na minha piscicultura, o objetivo era não classificar. Então, nós povoamos o peixe no começo, levamos ele até o final. Então, inclusive, há poucos dias agora, nós pescamos um lote. Sobrevivência 98%. O score total, ele ficou em 85%. Mas eu, na hora do carregamento, eu ajudei a avaliar o peixe estava bacana. Falei com o meu menino que opera na prática ali o sistema. Eu falei, o que que puxou esse score para baixo? Por que que ele não está muito próximo ali do ideal? Aí ele falou, pá, a temperatura. A água na hora que nós fomos fazer a despesca, ela estava baixa, então ela puxou, porque saúde estava bacana, né? Assim, o comportamento, o corpo em si, que é o pérculo, brânquias, boca, pele, nadadeira, estava tudo beleza, eu vi o peixe, entendeu? Então, se a temperatura estava um pouquinho mais acima, o score dele ia ficar beleza. Então, é possível sim ter um peixe no tanque-rede com um score bacana, né? Agora, eu vejo que esse processo de classificação no tanque-rede, se ele fosse eliminado, ele teria um ganho, o produtor teria um ganho, porque é uma operação a menos, é menos problema, então eu acredito que seria algo bacana, mas é uma prática que é recorrente, a classificação dos peixes no tanque-rede. Se eu puder contribuir com a experiência aqui da dourada, que é daqui da espécie do Mediterrâneo, tem duas espécies principais que são cultivadas em jaula oceânica. E em relação à densidade, eu acho que aqui acho que as empresas já seguiram esse processo, ou seja, já viram que não vale a pena intensificar muito, e então esse problema já não se põe mesmo na empresa que não é certificada. O que é super interessante porque muitas das guerras que as ONGs têm sobre o bem-estar animal, não, é densidade, densidade, e a gente vai ver, e muitas vezes, pelo menos nessas espécies, na jaula de dourada e do robalo aqui, não tem esse problema. Está sempre abaixo dos 20, 15, muitas vezes dos 15 quilos, quilograma por metro cúbico. Quando antigamente, em jaula, ia até aos 30, 40, mas havia muita mortalidade. E acho que a própria indústria aprendeu que não vale a pena intensificar muito, se no fim vai ter mais doença, mais perda, e no final, mesmo os sobreviventes vão estar em pior condição. Então, a densidade, a própria prática industrial corrigiu. O que é muito interessante porque vem muito ao encontro do que a Rosângela disse, porque a certificação é mais um agregador da prática, de todas as boas práticas. E quanto à pergunta em si, quais os momentos, onde é que a gente pode implementar melhoria e pontos críticos no bem-estar, eu acho que as boas práticas para mim, são um ponto crítico ao longo da vida, porque melhorando passo a passo, eliminando operações que são desnecessárias, como o Valério estava a dizer, melhorando a forma como essas operações estão a ser feitas. Por exemplo, agora está muito, em vez de
puxar o peixe na rede, estão sendo utilizadas bombas. E o desenho das bombas, se uma bomba bem, um bom engenheiro e um bom sistema, melhora a qualidade do peixe pronto, não vou arriscar uma percentagem, mas melhora muito a qualidade do peixe. Então essas boas práticas, melhorando pequenas adições nos processos, tem muita melhoria no final. Quanto ao processo de insensibilização, em teoria, seria ótimo, não é? Se a gente conseguisse eliminar aí. Nós temos vindo a fazer muita investigação nesse processo e temos chegado à conclusão que, por exemplo, os aparelhos elétricos de insensibilização não estão atuando, pelo menos da forma como eles estão desenhados e são vendidos, não faz aquilo que deviam fazer. E aí eu sei que é uma guerra muito grande que a gente já está comprando com quem já comprou esses equipamentos e com os fabricantes de equipamento, mas aí não está a resultar da melhor forma. Se é melhor ou pior, eu não sei, porque muitas coisas não são comparáveis, porque todo o processo que leva até à insensibilização tem muita influência na forma como o peixe tem a experiência da sua morte. Agora, que o equipamento de abate elétrico não está a funcionar, isso eu lamento, mas há muita investigação e desenvolvimento ainda por fazer para criar equipamento que funcione da melhor forma. Obrigada, gente, pelas contribuições de vocês. Acho que a gente pode passar para a terceira pergunta, que é do Jenner Zuanon. Podemos aplicar o conceito de bem-estar ao meio ambiente, pensando nos impactos da introdução de espécies exóticas e na poluição ambiental? Não sei quem gostaria de pegar essa pergunta. Repete a pergunta, Carol. Claro. Podemos aplicar o conceito de bem-estar ao meio ambiente, pensando nos impactos da introdução de espécies exóticas e na poluição ambiental? Essa introdução de espécies exóticas que eu não entendi muito bem, assim, porque as espécies de produção normal são as nossas espécies, né, o salmão, a tilápia. Então, assim, espécies exóticas, não No caso, a entenderia, tilápia. assim. A tilápia, ela não é nativa, né? Sim, mas ela Porque já é tem uma considerada, discussão, tem uma né, discussão atual aí que estão querendo voltar a classificar a tilápia como uma espécie invasora, né? Então, acho que talvez a pergunta está sobre esse tema que voltou. Lá atrás era proibido, né, a criação de tilápia, tal, teve toda uma discussão, debates, e o IBAMA autorizou a criação. Então, estamos legalmente criando tilápia. Porém, foi levantada essa questão mais uma vez. Acredito que seja uma coisa relacionada a isso. Aí, Valério, deixa só com relação aos impactos do meio ambiente, veja bem, eu tenho a experiência, e aí o João talvez tenha a experiência do salmão da Europa, né? E nós já temos um pouco de experiência com a questão do salmão no Chile. É, um dos principais drives, uma das principais justificativas pela qual a indústria salmoneira chilena demandou um referencial de certificação de bem-estar animal foi para reafirmar as boas práticas, mas também com a preocupação em relação ao meio ambiente. Houve uma cobrança muito grande com relação às questões ambientais, porque pelo menos do ponto de vista do salmão, e eu acredito que a tilápia não seria tão diferente, assim, claro, talvez não diretamente como é o salmão no mar, né? Que seria, a partir do momento que você reduz a densidade nas jaulas, né? Nos habitats, né? Desses animais mantidos aí confinados, você também diminui a poluição ambiental. E se você otimiza a produção, você veja que tem toda essa questão da pegada do carbono, tem toda essa questão da conversão alimentar por aquilo que você está. Então, quer dizer, hoje já tem robôs que monitoram quanto alimento tu está despejando nos tanques, né? Ou está despejando nas jaulas, para não colocar mais alimento do que deveria, mas sim porque não precisa, por questão de perdas financeiras, né? Mas também por redução dos impactos ambientais. E aí tem assim, o bem-estar animal, ele está diretamente atrelado a essa questão do meio ambiente, da questão da sustentabilidade.
Então, já se sabe que quando você melhora as condições de bem-estar animal, você reduz os impactos ambientais, né? Isso a gente sabe, de fato, em diferentes espécies, tem muito trabalho já publicado nisso. Acho que o João pode complementar, né, João, se você tem algum conhecimento, né, com certeza nessa área. É, embora não seja a área que nós trabalhamos concretamente, nós sim acompanhamos, até porque aqui no Centro de Ciências do Mar, há muita gente que trabalha pois, no impacto ambiental da indústria da aquacultura. E aí eu gostaria de contrapor um, com o facto de, embora a indústria tenha avançado muito, ou seja, na otimização das rações, não só da formulação, mas também na quantidade, na entrega da ração para o peixe, para otimizar, para reduzir ao máximo o desperdício. Isso, pronto, os noruegueses já têm tudo, cálculos de inteligência artificial e câmaras por todo o lado, aquilo é, pronto, ficção científica quase. Mas o que acontece é que mesmo a carga orgânica dos peixes no habitat não pode ser ignorada e tem um efeito mesmo. Até há pouco tempo saiu um estudo sobre o impacto das jaulas de dourada em certas zonas do Mediterrâneo e estou tentando encontrar aqui a palavra certa, é alarmante que ainda que tenha sido, com toda essa tecnologia, tenha sido otimizado ao máximo, reduzindo perdas e lá está, a carga orgânica, a incidência de doenças tem sido reduzido, ainda há muito por fazer porque os impactos são muito relevantes. E então eu não sei se há solução para isso, porque se queremos produzir, vai ter impacto. Podemos minimizar, mas nunca vai desaparecer. E em relação às espécies invasoras, especialmente também, mais uma vez, na dourada, mas o salmão no Chile é um aspecto óbvio, porque é um salmão atlântico que está sendo criado no Pacífico. Então, pronto, mais invasor, mais exótico, não vou dizer invasor, mais exótico que isso, é difícil. E o problema dá-se não quando a produção está normalizada, mas quando há eventos catastróficos de jaulas que rebentam e que há escapes, eventos de escapes, e muitas vezes essas populações, se são espécies diferentes, vão interferir em toda a cadeia, enfim, em todas as comunidades. Se são a mesma espécie, a genética das espécies que são selecionadas para produção, elas vão se misturar e então perde-se diversidade genética. E é uma coisa interessante, por exemplo, a dourada, ela só existe no Atlântico, ela existe de Marrocos para cima, ou seja, mais ou menos a latitude do Estreito de Gibraltar, portanto, de Portugal, sul de Espanha, para cima. E a dourada está sendo produzida nas Ilhas Canárias e na Madeira, que são bem a sul. E então as pessoas, como as Canárias são de Espanha, a Ilha da Madeira é de Portugal, pensam, não há aquele problema. O problema é que antes não existia dourada ali. E então, como as leis são feitas a nível de quase nacional, passou. E está bem estabelecida agora a indústria da produção de dourada em jaula, no Atlântico, nas ilhas está muito estabelecida, as águas são mais quentes, elas crescem mais rápido e tal. E pronto, o ciclo de produção de uma dourada em jaula é normalmente 18 meses. E aí pode-se ganhar um mês aqui, ou produzir animais maiores. O problema é que há uma espécie que inevitavelmente vai haver eventos de tempestades que causam a ruptura das redes, e então agora já temos dourada no meio natural. E quando existe dourada já no meio natural, quando existem esses efeitos, elas vão se misturar. Então, do ponto de vista da conservação, digamos, purista do recurso genético, vai haver uma poluição genética. Então, é verdade que tem sido feito muito trabalho, que a indústria, e aqui a indústria como um todo, tem avançado muito em vários aspectos técnicos e de produção. Agora, que há impactos, há impactos. A decisão do que é que vale mais, aí cabe quase a cada um, mas também cabe pois, a quem regula isso, não é? Ao país, às leis do país, e pronto, tem que balancear os riscos entre produzir alimento ou, né, conservar o meio natural. Podemos chegar a um consenso, mas, né, impedir que haja impacto acho difícil. E o bem-estar, né? Aqui cuidando do bem-estar, só para fechar, né? Melhorando o bem-estar dos animais, a gente aumenta a eficiência É produtiva. verdade, é Então, verdade. aumentando a eficiência produtiva, você tem menos animais produzindo um maior volume, né? Então, acho que só para fazer o oficiamento da tua ideia, né? Da pergunta. Isso mesmo. Obrigada.
Eu queria só aproveitar para eu mesma complementar essa questão, só para complementar no sentido do que o João estava falando, mas mais especificamente aqui pensando no Brasil, né? Pensando na questão da tilápia e outras questões que acontecem aqui, porque acho que é um bom paralelo com essa questão da dourada, e no caso da tilápia, né, é um animal muito resistente, né? Um animal muito resiliente. Então, quando ele cai no ambiente natural, realmente os impactos ambientais eles podem ser bem severos, né? Igual um vídeo que circulava aí na internet com tilápias no mar, até na água salgada e resistindo, né? Então, realmente, alguns sistemas de produção, eles propiciam mais isso, né? Por exemplo, tanques rede, em que esses animais ficam expostos, mas se for um sistema também bem monitorado e bem controlado, né? É um sistema que tem que ter mais cuidado com esse respeito aí para evitar a questão dos escapes. E eu acho que um ponto interessante para colocar nessa pergunta que foi feita, né, é que o Brasil é um país muito grande, né? Então, quando a gente fala em espécies nativas, também a gente corre um certo risco, porque, por exemplo, espécies nativas da região norte, pirarucu, tambaqui, lá para cima, né? Se elas forem criadas aqui para baixo, o pirarucu, por exemplo, é um peixe gigante, um dos maiores de água doce aí, que é um super carnívoro, né? E aí, se ele escapar aqui, né, nas regiões aqui do sul, do sudeste, pode trazer um impacto ambiental mais severo. Então, realmente é algo para se pensar e para se controlar bem, né? Para não só pensando nas questões do bem-estar dos animais ali que estão, naquele ambiente natural, ou dos próprios que escapam, né? Mas também nessas questões ambientais de impacto, sim. Passar para a próxima pergunta, gente. A gente também recebeu uma pergunta da Maria Fernanda Martim, e ela direcionou a pergunta para o Valério. Quais seriam as principais dificuldades que você vê hoje para aumentar a aceitação dos produtores de peixes brasileiros para o bem-estar animal? O principal desafio é o sentimento de o produtor ser avaliado. Ele tem medo de ser avaliado, né? Então, você vai na propriedade do produtor, ele está fazendo tudo certinho, mas ele se sente que ele não está fazendo tudo. E ele acha que alguém vai chegar ali, vai falar para ele assim, ó, isso não está certo, está errado. O medo de ser julgado, o medo de ser exposto, né? Então, é aí que eu faço aquela brincadeirinha da igreja. Falei, quando você não está bem e você quer ir para a igreja, você não espera melhorar para você ir. Você vai lá para você ir se melhorando. E essas questões é isso, nós temos que começar. Você tem que entender primeiro quais são os conceitos, né? Baixar um pouquinho a guarda, fazer com que as pessoas. Porque assim, eu tinha muito receio quando falavam assim da FAI, a primeira coisa que eu falei, o dinheiro vem da onde para vocês fazerem esse trabalho, se vocês não estão cobrando? Ah, uma ONG, ai meu Deus do céu, né? Esse é o sentimento do produtor, sou produtor. Então, é um receio de quem vai avaliar. Qual o ponto de vista do avaliador? Ele quer unir força ou ele é contra a produção? Basicamente isso. Mas Bom, assim, acho que nós trabalhamos, só para complementar aqui, Carol, né? claro, Assim, Valéria, é importante trabalhar para desmistificar isso, sabe? Porque eu vejo que, pelo menos, né, falando da perspectiva do Certified MEI, assim, é o contrário, né? Assim, a gente se vê as empresas, né, e as unidades que são certificadas, assim, como parceiros, né? A gente tenta contribuir para as melhorias e o crescimento e a evolução, né? Então, tem que ter também, você está certo, tem que chegar numa psicultura, por exemplo, e ter a humildade, né? E ter a empatia pelo produtor e conseguir fazer a leitura do que está vendo ali, de como conversar, de como falar. Então, assim, é tudo como se chega, é tudo comunicação, né? É tudo como se comunica, né, as informações. Então, também tem esse lado, né, que é importante. Muito bom. Obrigada. obrigada, pessoal. Acho que a gente tem mais uma pergunta aqui do Reinivan Santos da Silva. Olha a pergunta para bastante debate. O estresse em peixes é uma reação natural ou não? Não sei quem quer pegar primeiro aí. Bom, a resposta é sim, não é? Sim, o stress, mas isso gera uma série também de outras questões interessantes. O stress é uma reação natural. O stress crónico começa a não ser uma reação natural porque o peixe
ou o animal em geral, mas neste caso o peixe, começa a não ter mecanismos de lidar com o estímulo continuado. E então ele deixa de responder em conformidade. Mas fisiologicamente, o stress é uma reação natural e, mais ainda, nem sempre é negativa, porque a mesma reação de stress ocorre quando há um estímulo positivo e quando há um estímulo negativo. O que acontece depois disso é que sim, claro, mas fisiologicamente a libertação de catecolaminas e depois de cortisol acontece quando há estímulos, quando há desafios que são positivos e que são negativos. Agora, claro que é diferente, não é? Um peixe ser agarrado e posto fora d'água ou aparecer uma fêmea durante a época da reprodução e o macho é estimulado pela presença da fêmea. Portanto, há uma reação que pode ser até fisiologicamente semelhante, mas não tem nada a ver depois naquilo que nós chamamos a valência do estímulo, se é positivo ou se é negativo. Mas que é natural, é. Bom, se ninguém quiser mais comentar alguma outra coisa, acho que a gente pode ir encerrando por aqui. Já passamos também alguns minutos, né? Eu acho que foi um momento excelente que tivemos aqui hoje, né? Muito bom ouvir como esses caminhos, né, entre ciência, certificação, prática produtiva, questões tão relevantes, eles se complementam, formando aí uma base sólida, né, para o avanço de bem-estar de peixes com o nosso debate aí dos nossos especialistas aí. Infelizmente, então, nosso tempo está chegando ao fim. Na verdade, até já passamos um pouquinho dele, mas a conversa sempre continua, né, dentro e fora da tela. E em nome da Aliânima, eu agradeço imensamente aos nossos convidados, né, professor João Saraiva, professora Rosângela Poleto, Valéria Angelosi, pela troca generosa e pelas reflexões inspiradoras que vocês trouxeram aqui hoje. Agradeço também muito a cada pessoa que nos acompanhou aqui ao vivo, né? Convido vocês para seguirem a Aliânima nas redes sociais e acessar nossos materiais sobre bem-estar de peixes e uma aquicultura mais ética e sustentável, né? E responsável. Lembrando que a gravação deste webinar será disponibilizada no nosso canal do YouTube e todos vocês que participaram receberão um link para acessá-la. Peço também a vocês que, antes de sair da sala, se puderem responder rapidinho a nossa pesquisa de satisfação com esse evento, né? As suas respostas vão contribuir muito para o nosso aprimoramento. Muito obrigada e até a próxima edição do Conversas Embaixo d'Água.